Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Interview em Saúde. E hoje nossa convidada é a doutora Sandra Helena Andrade. Ela é graduada pela UNB em Brasília. Ela tem residência médica no Hospital Pedro Ernesto da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é chefe da unidade coronariana do Hospital do Coração. É especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é chefe da residência médica também do Hospital do Coração. Sandra, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a hipertensão. Até quando eu fui ler um pouquinho sobre o assunto, eu fiquei assustada com a incidência. Eu vi que 25% da nossa população tem hipertensão, isso dá mais de 30 milhões de pessoas. É isso mesmo, Sandra? E essa estatística também é mundial. E a gente tem visto que a partir de uma faixa etária de 50 anos, acima de 50 anos, essa estatística sobe para 60%. Nossa! E o que é mais agravante é que dessas pessoas com diagnóstico de hipertensão, apenas 20% mantém a pressão controlada. E o que é hipertensão arterial, Sandra? A gente podia definir essa doença. A hipertensão é multifatorial e tem de 90% a 95% não existe uma causa, ela é idiopática e apenas 5% a 10% ela é secundária. Então, e às vezes ela é assintomática, a pessoa não sabe ser hipertensa e esse diagnóstico às vezes é feito quando uma consulta com outra especialidade onde é diagnosticada a hipertensão. Entendi. E assim, a questão genética é uma situação muito forte, não é? Porque a gente vê que familiares, sei lá, tem pai e mãe hipertenso, dos filhos, 1, 2 tem. É isso mesmo. Então, assim, não foi isolado ainda nenhum fator genético, mas ela é familiar. Então, essa incidência numa família de hipertenso deve ser rastreado os membros dessa família para diagnosticar precocemente a hipertensão. A hipertensão, ela se traduz como sendo pressão alta, pressão né? alta. Eu vejo que mesmo a população, eles têm já noção de valores, né? Você podia passar para a gente um pouquinho como que a gente pode ter uma ideia? O ideal é uma pressão abaixo de 12/8. 12/8 é uma pressão limítrofe, considerada normal. Mas a hipertensão diagnosticada como hipertensão classe 1 é quando você tem uma pressão acima de 14/9. Entendi. E assim, essa pressão... o diagnóstico da hipertensão é simplesmente pela aferição da pressão arterial ou existem alguns outros exames que comprovam? Como é isso? Apenas de 5% a 10% ela existe uma causa, é uma hipertensão arterial secundária. O que nós temos são fatores que predispõem à hipertensão, como sedentarismo, obesidade, consumo exagerado do sal, né, do sódio, então diabetes, o tabagismo, esses são fatores que aumentam a incidência, mas não existe assim nenhum... O que se pode fazer é quando tem uma família ou uma suspeita de hipertensão, para você realmente fazer o diagnóstico, é você usar um aparelho que nós chamamos de monitor de pressão arterial, que você vai aferir essa pressão 24 horas. Porque para você dar o diagnóstico de hipertensão não é apenas uma aferição, tem que ser uma pressão acima dos limites mantida. Então precisa ser feito o diagnóstico, mas uma causa específica é só 5% a 10% que a gente chama de hipertensão secundária. Entendi. Então também para também chamar de hipertensão tem que ter pressão alta e mais do que uma aferição por um período, né? Sim. Eu escutei também, quando fui ler um pouquinho sobre o assunto, que tem a tal da hipertensão do jaleco branco. É verdade? É verdade. Quer dizer, você tem pressão alta quando está na frente do médico? Como é que é, Sandra? E a pessoa, existem outros fatores, né, emocionais, a pessoa fica ansiosa e a pressão pode, na primeira aferição, numa consulta, pode estar alterada. E para isso existem esse diagnóstico que eu te falei, usar um monitor de pressão ou mesmo aquela medição que a gente chama de domiciliar, que o paciente tem um aparelho em casa, ele anota e traz para o médico. Mas existe sim. E a gente tem visto, existem estatísticas mostrando que as pessoas que têm a hipertensão do avental branco, elas podem realmente, mais tarde, virem a ser hipertensas. Hipertensa de verdade. Outra coisa que eu ia te perguntar, para aferir a pressão, porque assim, hoje é muito comum, né? As pessoas terem um aparelho de pressão dentro de casa, Sim. né?
Tem alguma forma diferente, específica, para você aferir a pressão? Tem uma posição? Existe uma rotina? Com que frequência que mede? Fala um pouquinho para o nosso espectador sobre isso. Então, primeiro eu vou falar da importância. Eu acho que acima dos 18 anos, eu acho que pelo menos uma vez por ano essa pressão deve ser aferida, né? Para a gente poder realmente ter uma avaliação populacional. Certo. A posição correta para aferir a pressão é sentada, sem perna cruzada, e no braço esquerdo, e botar o braço na altura do coração. Tá? E evitar tomar café, alguma bebida excitante antes da aferição. Para quem faz controle em casa, que é hipertenso, não há necessidade da pessoa ficar aferindo a pressão várias vezes ao dia. Então, uma vez sentiu um pouquinho os sintomas hipertensos já, sentiu um sintoma de cefaleia, alguma alteração visual, afere a pressão só para conferir se aquela medicação está realmente sendo efetiva, para orientar o médico que está acompanhando. Você me disse também que às vezes a hipertensão ela é assintomática, né? Quando ela é sintomática, quais são os sintomas assim que você comentou 2 agora mesmo, né? Que a pessoa tem que ficar de olho? Você falou dor de cabeça, né? E quais os outros sintomas que a pessoa pode ficar atenta? Geralmente cefaleia occipital, né? Na base da posterior, e alterações visuais. Escotomas, vê aqueles pontinhos brilhando, ou às vezes a pessoa vê uns pontos pretos andando, tonturas. Às vezes a pessoa vai pensando que é uma labirintopatia e chega, a tontura já é um diagnóstico também, um alarme da pressão está alterada. Entendi. Outra coisa, a insônia, falta de sono, dá hipertensão? Sim. Dá. A pessoa, hoje, um dos diagnósticos de hipertensão secundária é a apneia do sono, né? Que a pessoa à noite não tem um sono tranquilo, geralmente está acima do peso ou tem outras alterações, e a pessoa não tendo aquele ciclo circadiano que nós chamamos, onde a pressão, quando a gente tem um sono profundo, ela abaixa normalmente. Então essas pessoas podem também desenvolver hipertensão arterial. Interessante. E assim, eu vejo que uma recomendação de 100% dos cardiologistas é tirar o sal, ou o mínimo de sal possível. Por quê? O que acontece? O sódio, ele retém líquido no organismo, e também existe mecanismo a nível do rim que faz o controle da pressão, que com o aumento do consumo do sódio, esses hormônios, vamos dizer, eles alteram e fazem a pressão subir. Entendi. E a hipertensão, ela é sempre cuidada por um cardiologista ou também por um nefrologista? Porque eu vejo também nefrologistas acompanhando, né? Como eu acho que hoje, pela incidência que nós temos de hipertensão, acho que todo médico clínico, ele tem condições de controlar uma hipertensão. Porque eu acho que o importante da hipertensão é a prevenção, é você fazer o diagnóstico precoce e você fazer esse controle, que muitas vezes o controle não precisa ser medicamentoso, às vezes uma mudança do estilo de vida, você consegue controlar a pressão. Então eu acho que o hipertenso, que já tem comprometimento, que nós chamamos de órgãos-alvos, que seria o coração, o rim, ou mesmo o cérebro, o encéfalo, eu acho que aí ele já fica com um especialista. Aí poderia ser o cardiologista estar acompanhando. Entendo. E sempre o tratamento, você falou que nem sempre é através de drogas, quando provavelmente o nível não é tão alto, né? Mas e depois? Quando ele já se torna um hipertenso, digamos, eu não sei como é o termo certinho, que eu não sou cardiologista, mas que ele seja já de uma incidência, assim, de uma intensidade um pouco maior, moderado, é através de medicamentos? Que tipo de medicamentos são usados? Sim, quando é dado o diagnóstico realmente que ele seja hipertenso, que houve uma mudança do estilo de vida, controle do peso, alimentação, atividades físicas regulares, já se inicia, existe dentro da cardiologia uma série de critérios que nós já usamos para o controle de pressão, baseado justamente nos níveis iniciais da primeira consulta. Mas essas pessoas precisam ser controladas com medicamentos e precisam ter uma rotina de visita ao seu médico. Que é a cada quanto tempo, mais ou menos, doutora? Se ele é hipertenso, uma vez por ano, ele tem que fazer todos os exames para a gente checar os órgãos-alvos dele, ver se o coração está sem alterações, ou a função renal, e essa pessoa pode ser uma de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Estando controlada, cada 6 meses é suficiente.
E me diz uma coisa, existe dentro da hipertensão muitos pacientes que não tratam direito, não usam medicamento direito, a maioria ainda, meu Deus. Achava que o diabético que era o maior incidente que não tratava. Mas em caso de não tratamento, quais são as complicações que o hipertenso pode ter? Então, Maria, eu acho que o mais importante é justamente essa prevenção o que a hipertensão arterial causa no organismo. Então, a hipertensão aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aumenta o risco de evoluir com uma insuficiência renal. Então, o objetivo do tratamento de manter a pressão o máximo controlado, o ideal é manter 24 horas por dia a pressão dentro dos níveis normais. A pessoa aumenta esse risco de apresentar um infarto ou fazer um AVC. E geralmente é fulminante, não, essas situações? Ou ele dá tempo dele correr, dele ser atendido num pronto atendimento, por exemplo? Hoje existem, vamos dizer assim, atendimentos em que diminuem o risco de ficarem sequelas. Mas, por exemplo, uma isquemia cerebral, nós sabemos que o cérebro ele deteriora rapidamente. Então, geralmente, mesmo que não haja um desfecho fatal, a pessoa pode ficar com sequela. Então a gente tem que frisar muito para o espectador que a hipertensão ela não tem cura. Não tem. Mas ela tem controle. E quanto melhor controle, melhor qualidade de vida e prevenção das complicações. Esse é o principal recado, né, que nós queremos deixar, né, Sandra? Que é importante muito a prevenção. Tanto que é um problema de saúde pública, né, Sandra? E que assim, já existem políticas de saúde para justamente fazer o controle, geralmente, né, existem nos postos de saúde, os médicos mesmo da clínica médica, que você me comentou, que farão o controle da hipertensão. Ótima entrevista, muito obrigada, Sandra, foi um prazer tê-la aqui no nosso programa, espero que volte outras vezes. E a você, espectador, se você tem dúvidas, se você quer sugerir um tema, mande um e-mail para nós, amms@eventostv.net. Obrigada.